Olá, produtoras e produtores rurais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integra Agro, o MZ-IFMS em Comunicação para o Campo. Nosso objetivo é levar até você informações práticas e acessíveis, sustentáveis para fortalecer a agricultura familiar. E o tema de hoje é como a agricultura familiar pode vender para o governo. São oportunidades e caminhos das chamadas públicas. E a ideia central é mostrar que o pequeno produtor ele tem um ótimo caminho para vender seus produtos diretamente para o governo, de forma simples e segura. As chamadas públicas são uma espécie de porta aberta para que o pequeno produtor possa fornecer alimentos frescos para as escolas, universidades e outras instituições públicas, sem precisar passar por toda a burocracia de uma licitação comum. E hoje nós temos a honra de conversar com um técnico administrativo, Edson Silva Souza. Ele é profissional com ampla experiência na área pública e no apoio à agricultura familiar. É graduado em matemática pela Anhanguera, é mestre em administração pública pela Universidade Federal da Grande Dourados e atua como assistente de administração no campus Ponto Porã, onde já exerceu a função de coordenador de compras e licitações entre 2016 e 2017 e diretor de administração nos anos de 2017 a 2019. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, João. Bom dia a todos a nossa audiência. Parabenizar primeiramente você, João, por esse brilhante projeto que está integrando tanto a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul quanto o Instituto Federal. Esse projeto que visa levar informação de qualidade, né, para as pessoas do campo, as pessoas que precisam da informação direta, de forma que a gente traga sempre algum benefício para a sociedade como um todo. Trago aqui uma mensagem do nosso coordenador de compras, o Fábio Carvalho, que ele gostaria de estar presente aqui hoje, mas por motivo de outras agendas no nosso setor ele não pôde estar presente, mas ele me incumbiu de vir aqui trazer as informações dentro dos limites, né, do nosso conhecimento, mas de forma que ao final desse papo aqui a gente consiga esclarecer alguns pontos de dúvida, né, geral da comunidade em relação às chamadas públicas e que a gente possa, né, ao final trazer algo benéfico, algo que possa contribuir com a nossa comunidade. Certo, nós temos algumas perguntas que vieram dos nossos seguidores e dos produtores parceiros e a gente vai perguntando e você vai explicando para a gente como que funciona essa questão do pequeno produtor vender para um órgão público. Certo, e você sabe como é uma chamada pública, como que ela funciona para o pequeno produtor? Sim, o que é uma chamada pública? Uma chamada pública é uma espécie de licitação, porém de forma facilitada. Então, geralmente, quando ocorre um processo licitatório para compras de materiais pelo governo, quando eu falo governo aqui, eu falo tanto prefeituras, instituições federais, instituições estaduais, escolas. Então, para facilitar, a gente vai usar o termo governo. Então, quando o governo vai fazer aquisições em gerais, a gente faz as licitações, que tem as modalidades previstas em lei. Porém, a chamada pública é algo que veio por consequência, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, de forma a facilitar o acesso do pequeno produtor, do agricultor familiar, à venda de produtos diretamente para as prefeituras. Para quê? Para atender a merenda escolar, atender hospitais. Então, essas chamadas públicas é o documento que vai ditar as regras para que o pequeno produtor ele possa atender. Ele vai dizer, é um documento que vai dizer as quantidades que o governo precisa, certo? Os valores que o governo vai pagar, qual que é a documentação mínima necessária, certo? A ideia é que seja um documento que exija o mínimo de documentos para que a pessoa participe. Então, João, as chamadas públicas são um instrumento facilitador de acesso, certo?
para que o agricultor familiar ele participe desses projetos, ele consiga trazer emprego, trazer renda, desenvolvimento para as áreas rurais, e é algo que beneficia a nossa sociedade com certeza. Certo. A segunda pergunta é só complementando a primeira, que você até já respondeu um pouco, né? Você disse que são escolas, universidades, hospitais. Fora essas, tem mais algum órgão público que participa, que compra do pequeno produtor? Sim, geralmente o que mais, quando a gente fala de chamada pública, a gente pensa em merenda escolar, certo? Então, tanto nós aqui como Instituto Federal, nós já fizemos chamadas públicas para aquisição de alimentos, faremos chamadas públicas no futuro bem próximo com a construção do nosso refeitório, certo? Então, geralmente, o município e o estado, o foco deles é o fornecimento de alimentos para merenda, mas também os hospitais, talvez instituições de reeducação, como penitenciárias e outros órgãos, eles também utilizam desse meio, né, de aquisição de produtos da agricultura familiar. Então, se a gente for parar para pensar, é uma demanda muito grande, certo? Quantas escolas estaduais nós temos no município? Quantas escolas municipais? Né? A gente precisa oferecer merenda, tanto de manhã quanto de tarde, né? Hospitais. Então, é uma demanda muito grande, certo? Nós não estamos falando de valores baixos, nós estamos falando de valores de aquisições expressivos, né? Que os governos, certo, precisam fazer para atender essa demanda. Então, é uma oportunidade muito boa, gente, para que você, agricultor familiar, que ainda não participa, tenha interesse, busque informações para participar, começar a fornecer esses alimentos, né? Poxa, eu produzo pouco, né? O João vai puxar esse assunto agora. Será que eu posso participar com a demanda que eu tenho aqui de itens? Então, a gente vai conversar sobre isso. Ok. E vamos falar também sobre os benefícios para os agricultores. Quais são as principais vantagens para o agricultor familiar poder participar das chamadas públicas? Certo. Gente, a primeira vantagem é realmente em relação ao valor financeiro mesmo, certo? O trabalhador ali rural vai conseguir trazer uma renda para sua família, certo? Que muitas vezes, pela distância, pela dificuldade, às vezes ele só tinha ali uma produção para subsistência, uma oportunidade dele aumentar a produção e conseguir trazer um benefício para a família dele. Ele vai, consequentemente, ele vai regularizar, né? Ele vai conseguir se regularizar em relação à documentação, porque ele vai precisar procurar, vai começar a fazer os cadastros necessários. Então, consequentemente, a parte documental também dele vai melhorar. Então, principalmente o emprego e renda, tanto para a família dele, quanto para o vizinho, quanto para as cooperativas, e que a gente vai tratar também, que é uma forma de acesso, que são as cooperativas. Certo. E existe algum limite de valor ou quantidade que o agricultor pode vender? Você já disse que ele pode começar mesmo produzindo pouco, né? Isso. Cada edital, ele traz um limite, certo? Tem editais que igual nós temos o edital aberto da Escola Ramiro Noronha hoje, que delimita R$40 mil por produtor. Então, tem edital que, a depender da quantidade, delimita 15 mil. Então, cada edital, ele vai delimitar esse limite de venda por produtor, certo? Nós também temos os limites para as cooperativas, certo? Aí, o que acontece, gente? Os editais, eles vão trazer a lista de itens que o governo quer adquirir, seja mandioca, abobrinha, alface, toda aquela lista de hortifrutis que a gente já conhece. Então, o produtor ali, ele vai verificar dentro daquela lista o que ele consegue atender, as quantidades que ele consegue atender e o preço que o edital determinou. Ele vai olhar aquele preço e vai falar, não, eu consigo atender nesse preço aqui. Eu consigo atender tal quantidade. Aí ele vai apresentar o projeto dele, que eu vou falar mais à frente em relação ao projeto básico, e ele vai fazer, né, se for selecionado, ele vai começar a fazer essas entregas
correspondentes para as prefeituras, escolas, etc. Ok. Agora, sobre os documentos e requisitos, o que um pequeno agricultor ele precisa ter para poder participar desse processo? Muito boa pergunta, João. Então, primeira coisa é ter o interesse de participar, ter a vontade, tá? Então, o agricultor familiar, o pequeno agricultor, ele precisa desmistificar aquela ideia de que é muito difícil, é muito burocrático. Isso acaba até impedindo a pessoa de correr atrás e verificar, porque geralmente não é tão burocrático assim, como as pessoas pensam. Então, basicamente, a pessoa precisa ter o CPF dela, certo? Ela precisa fazer um cadastro, certo? Geralmente, até então, nós temos a declaração de aptidão ao PRONAF, certo? Que é um documento do agricultor familiar. Mas essa declaração de aptidão ao PRONAF, ela está sendo substituída pelo CAF, que é o Cadastro de Agricultor Familiar. Então, basicamente, tendo o CPF e esse cadastro de agricultor familiar, ele já tem boa parte da documentação necessária para participar de uma chamada pública. Aí você vai me perguntar, mas onde eu consigo fazer esse cadastro? Então você precisa procurar a Secretaria de Agricultura do seu município ou a Agraer, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Vocês procuram a Agraer e se informem o que eu preciso para fazer o meu cadastro de agricultor familiar. Eles vão solicitar para vocês os documentos, que são RG, CPF, documento da terra ou documento da posse. Eles vão solicitar para vocês esses documentos. Vocês vão apresentar esses documentos dentro do que foi solicitado por eles e vocês terão este cadastro, que pode demorar, pode ser feito no mesmo dia, pode demorar alguns dias, mas, gente, é só procurar tanto a Agraer quanto a Secretaria de Agricultura do município, que com certeza vocês terão essas informações e farão esse cadastro. Feito isso, tendo esse cadastro, já é meio caminho andado, certo? Depois disso, é verificar o edital e começar a participar. Ok. E o que precisa de... Ele precisa ser de uma associação, cooperativa ou produtor individual ele também pode vender? Muito bom. Então nós temos essas duas opções. A participação pela cooperativa, ao meu ver, é mais vantajoso, mas também o agricultor ele pode participar individualmente. Ele juntou a documentação necessária para participar do edital, ele já consegue. Mas o que vai ser o impedimento? Vou trazer aqui um exemplo. O edital ele solicita ali uma entrega quinzenal de alface, rúcula, almeirão, repolho, abobrinha, numa quantidade de 100 unidades por semana. Tinha falado quinzenal, mas vamos falar por semana. Então, o agricultor está fazendo um compromisso de entregar semanalmente aquela quantidade. O que geralmente atrapalha na questão do agricultor individual, porque às vezes ele não tem aquela demanda. Às vezes ele consegue juntar aquilo de 20 em 20 dias, de 30 em 30 dias, mas não semanal. O que? No momento que ele participa de uma cooperativa, essa cooperativa vai reunir todas as produções do local, do assentamento, de todos os sítios ao redor ali daquela cooperativa, em que sim, a cooperativa vai ter condição de entregar essa quantidade semanal. Talvez o produtor individualmente não teria condições, mas a cooperativa, juntando todas essas quantidades, ela consiga entregar semanalmente. Então, indiretamente, o produtor vai estar participando do programa. Só que a diferença dele entregar diretamente para a escola, para o hospital, ele vai entregar na cooperativa e a cooperativa vai ficar imbuída de fazer essa entrega. O que traz um problema de logística, que quando o agricultor ele participa individualmente, ele se compromete a fazer aquela entrega. Então, além dele reunir os produtos necessários para entregar semanalmente ou quinzenalmente, a depender do edital, ele fica responsável pela entrega da mercadoria. Diferentemente da cooperativa, que o agricultor entrega na cooperativa e a cooperativa embala, faz os beneficiamentos necessários e entrega. Então essa logística para a cooperativa é mais fácil, tá?
Então é o diferencial. Isso não impede que o trabalhador rural ele participe individualmente. É até interessante para aprender. Pega uma demanda lá, não precisa participar do edital inteiro. Escolhe um item do edital que vocês têm interesse de participar. Ah, essa entrega é quinzenal. Poxa, eu vou para a cidade de 15 em 15 dias. Eu preciso ir para lá de 15 em 15 dias. Então, ele participa de um item. Então, começa aos poucos participando para entender como funciona o processo. E depois vocês podem ou aumentar a quantidade de itens, ou se vocês não têm uma cooperativa, já surge a ideia de criar uma cooperativa ali dentro do assentamento. Nós temos a Cooperaia aqui no assentamento Itamaraty, que já faz isso. Nós já fizemos negócio com eles aqui na época da pandemia. Então, atenderam super bem. Então, caso não exista uma cooperativa, já surge a ideia de montar uma cooperativa entre os vizinhos assentados, sítios vizinhos. Para quê? Para facilitar essa junção de demanda, certo? Porque como eu falei anteriormente, a demanda ela é grande. Nós estamos falando de muitos estudantes, muitos hospitais, então é muita coisa para atender, então é um compromisso. Então, a partir do momento que o agricultor ele fala, vou participar da chamada pública, ele vai entregar aquela quantidade. Então, recomendo, primeiro, participa por meio da cooperativa. Não tem cooperativa, participa individualmente com pouca quantidade. Depois que começou a aprender o processo, vai aumentando. Isso aí, João. Certo. Também na parte da documentação, com tudo isso, o agricultor ele precisa ter uma nota fiscal? Sim, ótima pergunta. Em relação à nota fiscal, vai precisar da nota fiscal, com certeza, até porque ele vai transportar esses alimentos, né, pela rodovia, ele vai fazer um transporte, ele precisa ter um documento fiscal daquele produto. Onde começa isso? Começa lá no CAF que eu falei para vocês, que é o Cadastro de Agricultura Familiar. Então, quando ele for lá na Agraer fazer o cadastro dele, de agricultor familiar, isso aí vai facilitar para ele a emissão da nota fiscal. Porque quando ele entrar no site da Secretaria de Fazenda para fazer a emissão da nota fiscal, vai ser solicitado esse cadastro que é o CAF. Então tudo começa pelo CAF, tá? Então fez o CAF, depois disso vocês vão fazer o cadastro no site da Secretaria de Fazenda. Tudo que eu estou falando para vocês é gratuito, certo? E essa orientação de como conseguir fazer essa nota fiscal vocês também conseguem no site da Agraer. Mas é assim, gente, geralmente o agricultor ele fala, poxa, não sei operar a internet, eu não sei como que eu mexo aqui no celular, sabe? Então sempre tem um filho, sempre tem um sobrinho, sempre tem alguém que tem mais aptidão ali com o telefone. Então pede ali, entra no site da Agraer para mim, vê o que eu preciso para fazer o meu CAF. Ou tá aqui no centro da cidade, passa ali na Agraer, verifica quais são os documentos necessários, sabe? Ou tá passando aqui pelo IF, a gente também pode dar uma orientação, procura a gente aqui, a gente conversa, troca uma ideia, a gente pode orientar vocês também, né? Então eu sei que as pessoas têm dificuldade, poxa, mas como eu vou olhar o edital? Certo, os editais eles são publicados na internet, mas você sempre passando lá na Agraer, alguém vai dar informação para vocês. O que eu posso garantir é que se vocês ficarem só dentro do sítio de vocês, trabalhando ali, dificilmente a informação vai chegar. Então é preciso ir atrás, buscar, para que vocês tenham acesso a esses programas, tá? Eles existem, é uma boa oportunidade, mas a gente precisa correr atrás também. Certo. Também outra pergunta que é um complemento do que você já falou, né? Como que é o passo a passo de uma chamada pública e onde o agricultor ele pode ficar sabendo disso? Muito bom. Então, a chamada pública ela começa com a demanda da escola. Vamos utilizar uma escola como exemplo. Uma escola ela precisa alimentar 1.200 estudantes, né, durante aquele ano. Então, ela já tem, baseado no consumo de anos anteriores, todos os itens que ela precisa para fazer a alimentação escolar, a merenda, certo? Então, de posse dessas informações, a escola, a prefeitura, o hospital, eles montam um edital com todas essas demandas,
né? Geralmente essas demandas, elas acompanham o ciclo dos produtos. Exemplo, frutas. Geralmente a gente vai pedir a fruta da época para determinada época do ano, certo? Então isso acompanha também o exercício, que é o ano, né? Então, surgiu a demanda. A escola vai lançar o edital, ela lança o edital com todas as regras de participação. Como eu falei, a principal, vocês precisam começar pelo cadastro de agricultor familiar. Isso aí é impreterível. Ali vai ter um documento chamado projeto básico, certo? Então todo edital vai pedir um projeto básico. Poxa, Edson, mas eu não sei como fazer um projeto básico. Às vezes a pessoa fica com medo. É um documento simples, gente, onde vocês vão preencher os dados de vocês, os dados do CAF, qual produto você tem interesse de fornecer, certo? Tem uma lista de 100 produtos, mas você só consegue entregar a mandioca, o repolho e a cenoura. Ok. Então você vai colocar a quantidade que você consegue entregar, certo? A demanda da escola são 100 unidades, são 100 quilos de cenoura por semana. Exemplo, tá? Você consegue entregar 30 quilos, é o que você vai preencher. O seu compromisso ali vai ser 30 quilos. Ok, qual que é o valor? Vai ser o valor já pré-determinado no edital. Então, não é aquele valor que o agricultor quer dar em cima da mercadoria. O próprio edital já vai trazer o valor. Esse valor a gente preenche com base no mercado, certo? E com informações da Conab. Então, é um valor justo que se paga por aquela mercadoria, por aquele produto. Então o agricultor vai olhar ali, poxa, eles estão me oferecendo esse valor aqui pelo quilo desse meu produto. É interessante para mim? É interessante, então eu vou participar. Não é interessante? Então o agricultor ele não participa, até porque precisa cobrir os custos, né, de transporte, custo de beneficiamento daquele produto, etc. Mas basicamente, gente, é publicado o edital. Então no site da Agraera a gente tem todos os editais em relação a esses programas publicados a nível estadual, certo? E também a nível municipal. A gente consegue pesquisar ali. Inclusive hoje nós temos um edital aberto em Potoporã. Certo. E com isso encerrando nossas perguntas, né? Você tem mais alguma coisa para comentar, algo para passar para a gente? Então, em relação a esse processo, né, de participação das famílias, é muito importante. Hoje, gente, mais de 60% da alimentação no Brasil, né, do prato de comida do brasileiro vem da agricultura familiar. A gente sabe que quando a gente fala em Ceasa, o Ceasa nada mais é do que uma união, eles juntam todas as produções locais ali a nível Brasil, certo? E reúnem no local e distribuem, um grande centro de distribuição. Mas para sair lá da terra para ir para o Ceasa, alguém teve que produzir, e isso foi um agricultor familiar. Sabemos que tem grandes produtores hoje em dia que produzem a nível industrial, grandes culturas também, mas a agricultura familiar ainda responde por mais da metade do prato de comida do brasileiro hoje em dia. Então, gente, nós não estamos falando de um mercado pequeno. É um grande mercado, é um grande valor envolvido nisso. E esse processo visa o quê? Tirar o atravessador, certo? Então, a ideia desses projetos é incentivar o produtor a vender direto para quem vai consumir. Então, vai sair aquele atravessador. Talvez o produtor receber um valor menor, ele acaba recebendo um valor justo por aquele produto que ele conseguiu, que ele plantou, cuidou, demandou tempo, trabalho, suor dele e da família dele. Então a gente quer facilitar esse acesso, né? E para finalizar a nossa conversa, João, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer mais uma vez esse espaço aqui tanto do IFMS quanto da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, para a gente debater esses assuntos, né? A gente fica à disposição, caso qualquer um queira vir aqui no Instituto Federal conversar com a gente. Edson, não entendi bem aquele assunto que você falou, vem aqui, toma um café com a gente conversa em relação a esse assunto, a gente pode orientar onde vocês vão procurar mais informações. E em breve nós aqui no IF também estaremos lançando as nossas chamadas públicas, com a construção do nosso refeitório.
e a gente também vai demandar isso, tá? Então, agradeço pela oportunidade e desejo muito sucesso a esse projeto. Edson, muito obrigado por compartilhar conosco seu conhecimento e a sua experiência. E lembrando que este episódio e os próximos estarão disponíveis no Spotify, YouTube e rádios comunitárias da cidade. E você, agricultora, também pode sugerir temas para a gente conversar aqui no nosso podcast, ok? E até a próxima, e seguimos juntos levando informações e sustentabilidade para o produtor rural. Muito obrigado, gente. Até a próxima.